Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o canal Tempo Bíblico, Tempo da Bíblia. E eu sou Bruno Romano, eu sou professor de Escola Bíblica Dominical e também sou estudante de Teologia. E hoje nós estamos no nosso quadro Teolonerd. Sim, o quadro Teolonerd está de volta. E hoje o nosso tema é: Por que eu não sou adventista? E já vamos deixar bem claro, antes de qualquer coisa, que este vídeo não é um ataque às pessoas que são adventistas, não é um ataque às instituições adventistas, é apenas uma evidenciação das razões pelas quais eu, por questões teológicas, utilizando argumentos exclusivamente bíblicos, por qual razão eu não sou adventista. E a compreensão é no seguinte sentido: eu, ao analisar as Escrituras, vejo que há ensinos adventistas que eles estão em contrariedade com o que está disposto nas Sagradas Escrituras. Eu vejo ensinos que são apenas contrários, alguns ensinos são apenas contrários, e outros ensinos que são um pouco mais graves, porque, na minha opinião, são ensinos que chegam à heresia. E é por conta disso que hoje eu vou elencar 11 ensinos adventistas, dos quais eu vejo que há uma grande discrepância entre os ensinos adventistas e o que está disposto nas Sagradas Escrituras. E eu vou me valer de citações específicas de documentos adventistas e de autores adventistas. Por esta razão, e, inclusive, eu fiz a conferência de todos esses documentos, e todos esses documentos podem ser encontrados para quem quiser fazer a contraprova. Certo? E nós vamos à nossa análise dos 11 ensinos adventistas que não estão em conformidade com a Bíblia Sagrada, que não estão em conformidade com as Sagradas Escrituras. E vamos lá. O primeiro ensino é da existência de outros mundos. Pois é, os adventistas compreendem, com base em profecias trazidas por sua profetisa Ellen Goldwhite, ou Ellen White, ou Ellen G. White, de que há outros mundos, ou esses outros mundos não foram corrompidos, nestes outros mundos também teriam árvores da vida, e seres gloriosos destes outros mundos estariam olhando para nós, olhando para o nosso mundo e comemorando sempre que uma alma se converte, sempre que há um arrependimento. Nós podemos ver isso no livro Primeiros Escritos, de Ellen White. A versão que eu li é uma versão de 2007, nas páginas 39 e 40, que diz o seguinte: O Senhor me proporcionou uma vista de outros mundos. Foram-me dadas asas e um anjo me acompanhou da cidade a um lugar fulgurante e glorioso. Os habitantes do lugar eram de todas as estaturas, eram nobres, majestosos e belos. Fecha aspas. É interessante que quando a gente faz a leitura, a gente não sabe, num primeiro momento, numa primeira análise, a gente não sabe muito bem se a Ellen White está tendo uma visão de uma situação multiversal, seriam multiversos, e nesses outros universos a Terra não teria caído em pecado, ou se ela está dizendo de outros planetas, então seria algo similar a aliens ou ETs ou alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque ela fala justamente que essas outras pessoas nobres, majestosas e belas estariam olhando e comemorando sempre que uma alma se converte, por um lado, então até daria uma impressão de transcendência, algo mais espiritual até, então eventualmente poderia ser algo mais similar até a um multiverso. Mas, por outro lado, nós vemos também que Ellen White ela fala de um universo vasto, um universo vastíssimo. Quando ela fala de um universo vasto, um universo vastíssimo, já nos dá a entender, por outro lado, que seriam outros mundos, outros planetas.
Só que a questão é, eu compreendo, embora num primeiro momento eu não veja alguma heresia especificamente aí, até porque eu sinceramente não consigo ver algo que afete efetivamente a nossa regra de fé e prática, que é o crer em Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. O mais interessante é que eu vejo essa doutrina como sendo distoante das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque em Gênesis 1:1, primeiro versículo da Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. É dito a terra, não as terras. Então eu não vejo muita concordância nesse sentido. Então, neste ponto, eu vejo uma dissonância entre a doutrina adventista e as Sagradas Escrituras. O segundo ponto que nós vamos tratar é o juízo investigativo. No caso do juízo investigativo, aí sim eu já vejo um problema de heresia. Por quê? Porque o juízo investigativo é a teoria, é a ideia de que em 1844 Cristo entrou no Santo dos Santos e ele começou a fazer o juízo de todas as pessoas da terra, as já falecidas e as que ainda viriam a nascer. E esse juízo só seria concluído com a volta de Jesus. Então, esse juízo vai terminar apenas e tão somente quando Cristo retornar para buscar a igreja. É o que diz no livro Nisto Cremos, especificamente a crença número 24 da edição de 2008. Eu olhei a edição de 2003 também, na edição de 2003, salvo engano, é a crença número 23, tá? Mas pode-se consultar as duas edições, tanto a de 2003, inclusive encontrei a de 2003 em PDF, mas é, a edição de 2003 é a crença número 23 e a edição de 2008 é a crença número 24 na edição de 2008, a página 416. Diz o seguinte: o julgamento das pessoas que professam ser o povo de Deus é o juízo investigativo. Ele se iniciou em 1844, ao fim dos 2.300 dias proféticos de Daniel 8:14, e deve ser concluído antes que Jesus venha para recompensar o seu povo. O que acontece é o seguinte: a doutrina do juízo investigativo, ela surgiu por conta do seguinte: William Miller ou Guilherme Miller, você consegue encontrar os dois nomes, porque William e Guilherme, um é a tradução do outro, de inglês para português e vice-versa. William Miller tinha feito os cálculos com base em Daniel 8:14, e ele havia dito que em 1844 Cristo iria retornar. E aí, em 1844, Cristo não retornou e foi o grande desapontamento. Só que aí, esta ideia do grande, que resultou no grande desapontamento, foi revestida de novas doutrinas, aí trazidas por Ellen White, e aí compreendeu-se que não, Jesus não viria voltar em 1844. Ele iria aos Santos dos Santos, em 1844, para iniciar o juízo investigativo. Essa é a doutrina. Só que qual que é a questão? O juiz investigativo, ele vai ser uma análise do povo em geral. E por que eu compreendo que este é um problema? Porque, primeiro, o juiz investigativo começa a colocar sobre as pessoas a responsabilidade da salvação, no sentido de que o que nós fazemos importa. Então, eu acho que isso retira, evidentemente, a ideia de que é pela fé que somos salvos, porque me parece, lendo a doutrina adventista, de que isso coloca também a salvação nas obras. E isso, para mim, é contrário a Efésios 2, 8 e 9, que diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Então eu vejo, sinceramente, que o juiz investigativo tem um primeiro problema, que é justamente esbarrar em Efésios 2, 8 e 9. Porque me parece que o juiz investigativo investiga não só a fé da pessoa, mas também as suas obras. E eu vejo
com muita preocupação isso, porque me parece efetivamente que no fim das contas a salvação parece não ser exclusivamente pela fé. Então me parece um problema de heresia. O segundo ponto também é o seguinte: me parece que como juiz investigativo, o Cristo ter ido à cruz não foi a consumação da salvação e do perdão dos pecados. Inclusive, em João, Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 30, Jesus disse: está consumado. Vamos ler. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Me parece que, se ainda haveria a necessidade de um juízo investigativo, me parece que o está consumado não estava consumado. Então dá uma impressão de que, neste caso, Cristo estaria falando algo equivocado, porque ele estaria dizendo que algo se consumou quando não se consumou. E isso, para mim, acaba sendo uma heresia, porque acaba retirando a eficácia do sacrifício de Cristo na cruz. Então, para mim, o juiz investigativo, além dele começar de uma maneira muito esquisita, porque ele começou como uma forma de correção do que William Miller dizia, ou Guilherme Miller dizia, como uma forma de não não entregar os pontos com relação aos 2.300 dias proféticos. Além de tudo, me parece ser uma doutrina que ela viola frontalmente a nossa regra de fé e prática, porque ela retira do sacrifício de Cristo na cruz tudo aquilo que representa, porque retira a consumação de Cristo. Então eu vejo com olhos assim de bastante preocupação com relação a esse ponto. Cristo sabe quem é salvo e quem não é. E isso se dá por meio da fé. Se você depende de um juízo e que você nem tem certeza, isso retira até a sua certeza de salvação. Então isso é muito complicado. Porque como você tem certeza que no juízo de Deus você está salvo? Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, é dito: a fé te leva à salvação. Então, se você tem fé, uma fé genuína, você está salvo. Agora, se você depende do juízo investigativo, nem dá para saber se salvo você é. Então, eu vejo com muita preocupação a questão do juízo investigativo. Por isso que eu considero que é um ensino que é herético. Mas vamos lá. O terceiro ponto que nós vamos analisar hoje é guarda do sábado. Nós sabemos que os adventistas têm a compreensão de ser necessária a guarda do sábado. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal trazendo o questionamento: é obrigatória a guarda do sábado? E a conclusão foi: todo mundo, se quiser, pode guardar o sábado, desde que faça isso como uma forma de reverência a Deus, como uma forma de glorificar a Deus. Quem quiser pode, mas isso não é uma obrigação, isso não é um mandamento, porque Cristo é o nosso descanso. Por outro lado, Ellen White diz que o sábado é o selo do cristão adventista no caso. O sábado é o selo do cristão e é por meio da guarda do sábado que se chega à salvação. Vamos ler Primeiros Escritos. Primeiros Escritos, do ano de 2007, página 33, que diz o seguinte: vi que o santo sábado é e será o muro de separação entre o verdadeiro Israel de Deus e os incrédulos, e que o sábado é a grande questão que deve unir os corações dos caros santos de Deus, que esperam a sua vinda. Nesse trecho, Ellen White diz expressamente que o sábado é essencial para a salvação. Sem a guarda do sábado não há salvação. Neste livro dela, na edição de 2007, na página 33, nós vemos isso. Isso, inclusive, também consta na ficha de registro de candidato da Igreja Adventista, é a declaração de fé número 8, que diz o seguinte: 8. Decide obedecer a todos os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. Então, coloca o sábado como uma obrigatoriedade. Se você não declarar a sua fé em obedecer à guarda do sábado, você não pode sequer pode ser batizado.
Só que isso acaba sendo muito, muito complicado. Por quê? Porque a guarda do sábado é uma obra. E nós já vimos nas Sagradas Escrituras, eu vou ler novamente, que a nossa salvação não vem de obras, ela vem por meio da fé. Porque pela fé sois salvos, por meio da... Perdoem, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Veja só que complicado que seria. Uma pessoa é salva por guardar o sábado. Ela poderia falar, viu, olha só, eu guardei o sábado. Ela está se gloriando. É justamente por isso que a salvação não vem pelas obras, não vem pela guarda do sábado. Ela é dom de Deus, é dom gratuito de Deus, e por isso a salvação vem por meio da fé em Cristo Jesus. E é por isso que a guarda obrigatória do sábado acaba sendo um ensino herético. Digo novamente, não há problema em guardar o sábado. Se você faz isso como forma de honrar a Deus, de louvar a Deus, se você faz isso de todo o coração como uma forma de engrandecer ao Senhor, isso não é um problema. O problema é você colocar a guarda do sábado como requisito de salvação. Isso reduz a glória de Deus, porque a salvação vem pela fé, e você retira a fé e coloca a sua salvação nas obras. E isso é heresia. Nosso próximo ensino, já é o quarto ensino, hein? Vamos contando, hein? O primeiro, a existência de outros mundos, segundo, o juízo investigativo, o terceiro, a guarda do sábado, quarto ensino, que é a marca da besta a quem guarda o domingo. Sim, é isso mesmo. Há o entendimento que quem guarda o domingo receberá o sinal da marca da besta, que é o que diz o seguinte. Nós vamos ler o livro O Grande Conflito, de Ellen White, edição de 2004, na página 449. Mas quando a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará desta maneira ao papado acima de Deus, receberá o sinal de submissão a Roma, a marca da besta. Não estou dizendo que nós devemos ter submissão a Roma, muito pelo contrário. Mas o fato da pessoa guardar o domingo, isso não significa a marca da besta. Muito pelo contrário. Nas Sagradas Escrituras, nós vemos que a marca da besta, ela vai ser um mecanismo econômico, um mecanismo social. Não vai ser guardar um dia. E mais do que isso, literalmente, vai ser um sinal na mão direita ou na testa. Não a guarda de um dia. É o que nós vemos em Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Ou seja, literalmente, analisando de uma maneira literal, vai ser colocado um sinal na mão ou na testa da pessoa, e sem esse sinal, ela não vai poder realizar qualquer ato negocial. Não vai poder ir no mercado, não vai poder comprar um celular, não vai poder comprar um apartamento, não vai poder comprar um carro, não vai poder fazer nada, porque essa pessoa vai ser uma excluída da sociedade. Ou seja, é um sinal físico que envolve uma questão econômica. E envolve uma questão econômica justamente por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí, quando nós pensamos, não é a guarda de um dia que vai colocar a marca da besta. Não é esse o ponto. Então, por esta questão, eu vejo com grande preocupação também essa doutrina. Vamos lá. Quinta doutrina que nós vamos analisar agora é Satanás e a expiação final, o bode emissário ou bode expiatório. Os adventistas compreendem, embora se diga que Cristo foi
o autor da salvação, é dito também que quem carregará os pecados e a culpa pelos pecados será Satanás. Então Satanás carregará os pecados como uma forma de expiação final. Ele será o bode emissário que nós encontrávamos no Antigo Testamento, ou o bode expiatório que nós víamos no Antigo Testamento. Veja o que diz o livro O Grande Conflito, de Ellen White, de 2004, página 658. Como o sacerdote, ao remover do santuário os pecados, confessava-os sobre a cabeça do bode emissário, assim Cristo porá todos esses pecados sobre Satanás, o autor e instigador do pecado. Satanás, carregando a culpa de todos os pecados que induziu o povo de Deus a cometer, será durante 1000 anos confinado à terra. Eu vejo com grande preocupação este ensino e vejo heresia neste ensino. Por quê? Porque Satanás não é um corredentor. Eu sei que os adventistas não dizem nada sobre corredenção por parte de Satanás, mas a questão é colocar Satanás como bode emissário, aquele que vai carregar a culpa dos pecados, é retirar a glória de Cristo, é retirar o que Cristo fez na cruz por nós. Cristo morreu para carregar em si os nossos pecados. E essa doutrina quer esvaziar o ato de Cristo na cruz e colocar Satanás, sim, como uma espécie de corredentor, porque afinal de contas é ele quem carregará os pecados, na visão adventista. É ele quem carregará a culpa dos pecados. Isso está em desacordo com as Sagradas Escrituras. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, nós vemos que quem carregou os nossos pecados foi Cristo. Assim diz a palavra do Senhor. Levando ele mesmo, ele, Cristo, levando ele, Cristo, mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Cristo carregou o nosso pecado. Cristo se fez maldito para que você e eu, para que nós sejamos benditos. E esta doutrina quer colocar a redenção, a parte da redenção, em Satanás, sendo ele o bode emissário. Essa doutrina é herética, que reduz aquilo que foi feito na cruz, reduz o sacrifício de Cristo, divide a glória do Senhor. Então, sim, é um ensino herético e muito, muito, muito perigoso. Nosso sexto ponto que nós vamos analisar é a inspiração de Ellen White em relação à Bíblia. Por que nós estamos dizendo isso? Porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia compreende que os escritos de Ellen White são inspirados pelo Espírito Santo da mesma forma como a Bíblia Sagrada foi inspirada por Deus. Da mesma forma como os autores da Bíblia foram inspirados pelo Espírito Santo, Ellen White também foi inspirada, na visão dos adventistas, pelo Espírito Santo. Ela é o espírito de profecia. É o que nós vemos no livro Nisto Cremos, novamente, na versão de 2018, a crença número 18, que fala do dom de profecia, a página 305. Como a mensageira do Senhor, seus escritos, no caso da Ellen White, são uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à Igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é o padrão pelo qual todo ensino e experiência devem ser testados. Muitas pessoas podem nessa parte final e falar, não, mas veja, ele está dizendo que a Bíblia é a regra de fé e prática. Sim, só que Ellen White é uma forma, seria uma autora que esclareceria aquilo que teria ficado de maneira nebulosa na Bíblia. Então ela seria aquela que traria luz para aquilo que a Bíblia ainda deixou encoberto. O problema é que nós já vimos algumas questões que contradizem a palavra de Deus. Então eu vejo isso com problema. Ah, detalhe, isso não consta apenas no livro Nisto Cremos. Isso consta também na ficha de registro de candidato da Igreja Adventista.
na declaração de fé número 10, que diz o seguinte: 10. Aceita o ensinamento bíblico dos dons espirituais e crê que o dom de profecia, manifesto no ministério de Ellen White, é uma característica distintiva da igreja remanescente? Ou seja, você tem que reconhecer Ellen White como o espírito de profecia, como aquela que foi inspirada pelo Espírito Santo, da mesma forma que os autores da Bíblia. E isso é um problema, porque ela traz ensinos que são heréticos. E nós temos que lembrar que quem traz ensinos heréticos deve ser tido como maldição. Nós já vimos isso quando Paulo escreveu a carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. O apóstolo Paulo alertou. Então, é muito perigoso compreender que a inspiração de Ellen White está equiparada à Bíblia, pois ainda que a Igreja Adventista e até este trecho que nós lemos do Nisto Cremos diga que a Bíblia é o padrão, inclusive de ensino e de experiência, isso tudo deve ser testado à luz do ensino de Ellen White. E os ensinos de Ellen White são contrários às Escrituras. Então, que seja anátema. É uma questão herética e por isso se tem que ter muito cuidado ao analisar os escritos de Ellen White. Sétimo ponto que vamos analisar, que é a Igreja Adventista como a igreja remanescente. Eles compreendem que no fim dos tempos a Igreja Adventista vai ser a única, aquela que remanesce e anuncia a chegada da hora do juízo. Mas isso é um grande problema. E isso é um problema por quê? Porque este pensamento ele estaria em tese ancorado em Apocalipse 12:17, que fala justamente do dragão lutando contra o remanescente da semente da mulher. Mas qual que é a questão? A questão é que a semente remanescente é daqueles que são fiéis em Cristo Jesus. Isso não está subordinado a uma placa de igreja. Esse exclusivismo acaba por ser herético. Veja só o que diz o Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de 2011, no capítulo 3, página 22. A Igreja Universal compõe-se de todos os que verdadeiramente creem em Cristo, mas nos últimos dias tem sido levantado um remanescente para guardar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus. Este remanescente anuncia a chegada da hora do juízo. E vejo que a ficha de registro do candidato na declaração de fé número 9 diz: 9. Crê e aceita que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja remanescente dos últimos dias, de acordo com a profecia bíblica, e deseja ser aceito como membro da congregação local da Igreja Adventista Mundial. Ou seja, de fato, eles, com base em Apocalipse 12:17, compreendem que a Igreja Adventista vai ser a igreja remanescente, que vai apontar com relação à hora, à chegada do juízo, e vai pelejar contra o dragão que está disposto. Só que qual que é o problema? A palavra de Deus fala que é remanescente da semente, é um remanescente daqueles que são fiéis, não é o remanescente daqueles que são efetivamente de uma igreja, que tem uma placa de igreja. Aí vale até fazer uma distinção, porque existe uma divergência doutrinária interessante no seguinte sentido. Esse remanescente da semente é igreja ou é Israel? Este é um outro ponto. Será que o remanescente é Israel, que está no período de juízo e está crendo em Cristo, ou é a igreja que está passando pela grande tribulação? Então nós temos essa questão também a analisar.
Esse questionamento se faz relevante porque a análise do livro de Apocalipse, dos capítulos 6 a 19, é a descrição da grande tribulação. Então, na grande tribulação, quem é que vai estar pelejando? Será a igreja ou será Israel? Serão os judeus que vão crer em Cristo nesse período? Isso é uma questão de discussão teológica imensa. E aí, neste momento, nesse tipo de situação, a Igreja Adventista roga para si o título de Igreja Remanescente como um ato de exclusivismo, colocando a salvação a uma denominação, a placa na porta. E isso não existe. A salvação não vem pela placa da porta da igreja. A salvação vem por meio da fé em Cristo Jesus. E é isso que nós vemos de novo em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós vemos isso em João 3,16, quando Jesus diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o que nós vemos em Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E também em Atos 16, 31, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque a salvação não advém de uma igreja, não advém de uma placa específica. Você pode ser batista, você pode ser presbiteriano, você pode ser pentecostal, você pode ser calvinista, você pode ser arminiano, você pode ser molinista, não importa. Se você crê em Cristo Jesus, não importa a denominação da sua igreja e a linha teológica que você escolheu, o importante é creia em Cristo e tu serás salvos. Próximo, o oitavo ponto que nós vamos analisar é o aniquilamento dos ímpios por não existir inferno eterno. Essa é uma parte interessante. No livro Sinais dos Tempos, de 2001, na página 30, é dito o seguinte: esse fogo será inextinguível, no sentido de que não se apagará enquanto não houver cumprido completamente a sua missão destruidora. Será eterno em suas consequências. Aqueles que forem por ele destruídos jamais voltarão à existência. Esse entendimento é no seguinte sentido: não existe inferno. Haverá o fogo consumidor no sentido de aniquilar os ímpios. E eles simplesmente serão destruídos e reduzidos a pó e morrerão eternamente, terão a morte eterna. Sua existência não existirá mais. Eles não estarão no sofrimento eterno. Só vai haver a morte eterna. Enquanto a vida eterna será para aqueles que são os crentes. Só que a questão é, se nós formos analisar, Cristo foi quem mais falou sobre o fogo. É dito em Mateus 25, 41, o seguinte: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, é um fogo eterno, efetivamente, não é simplesmente uma aniquilação. É dito também em Marcos, capítulo 9, versículos 43 a 48, que diz o seguinte: e se tua mão te escandalizar, corta, melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho, o seu verme não morre, e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta, o melhor é para ti entrares coxo na vida, do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno, um fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho, o seu verme não morre, e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino dos céus com um olho só, do que, tendo os dois olhos, seres lançados no fogo do inferno, onde o seu bicho, o seu verme não morre, e o fogo nunca se
apaga. Então nós conseguimos ver que a Bíblia diz efetivamente em juízo efetivo de um inferno eterno. Então, não há efetivamente uma simples forma de aniquilar. É efetivamente um local onde haverá sofrimento, choro e ranger de dentes. Próximo ponto, que é o nono ponto que nós vamos analisar, que é Jesus como arcanjo Miguel. E este é um ponto muito, muito complicado, muito, muito complexo, porque é dito que Jesus seria o arcanjo Miguel e que enquanto ele não veio para a Terra, ele seria Miguel, ele seria o chefe dos anjos. É o que diz primeiro nos primeiros escritos de Ellen White, de 2007, na página 164. Moisés passou pela morte, mas Miguel desceu e lhe deu vida antes que seu corpo visse a corrupção. Satanás tentou reter o corpo, reclamando-o como seu, mas Miguel ressuscitou Moisés e levou-o ao céu. Satanás maltratou Jesus com malícia, pois Miguel o havia ressuscitado. Neste ponto, nós vemos efetivamente que, por conta de Miguel ter ressuscitado Moisés e ter salvado de Satanás, Satanás então maltratou Jesus porque Jesus seria Miguel. Este é o primeiro texto que a gente lê. Eu li esse texto e não compreendi muito bem. Me parece que o texto está falando de Miguel e de Jesus como pessoas diferentes. Tudo bem, então nós vamos fazer a leitura do livro Patriarcas e Profetas, página 476. Satanás, o pecador, tinha outrora sido um anjo de luz, mas agora se achava à frente de uma batalha contra Deus. Cristo, o Senhor, a quem Satanás acusara, não o contestou, mas remeteu tudo a seu pai, dizendo: O Senhor te repreenda. Em Judas 9. Miguel, ou seja, Cristo, com os anjos que ressuscitaram Moisés, levou-o para o céu. Aqui nós já vemos, efetivamente, que é tido que Miguel seria Cristo e que Miguel remeteu tudo a seu pai para que o Senhor repreendesse. Porém, nós temos um problema. Em João 8:58, Cristo afirma ser Deus. Diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Este eu sou faz alusão ao eu sou que foi dito a Moisés, o Ishvevav, que é justamente o tetragrama de Deus. Tanto que Cristo, ao dizer isso, na sequência, os judeus queriam apedrejá-lo. Então, Cristo é Deus. Se Cristo é Deus, por que Cristo não repreendeu Satanás? Se seria Cristo, na passagem de Judas 1:9, por que Cristo não teria repreendido Moisés? Cristo poderia repreender Moisés, perdão, porque Cristo não repreenderia Satanás? Cristo poderia repreender Satanás porque ele é Deus. Ele disse: Eu sou. Judas 1:9 diz: Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Se Cristo é Miguel e Cristo é Deus, por que então Miguel, nesta passagem, não repreendeu, já que ele seria o próprio Deus? Não há explicação. Miguel e Cristo não são a mesma pessoa. Vamos ao próximo. 10º ponto que vamos analisar é a natureza de Jesus. Embora os adventistas não digam que Cristo teria pecado, os adventistas dizem o seguinte: nós vamos ler o trecho do livro
O Desejado de Todas as Nações, de Ellen White, página 49. Teria sido uma humilhação quase infinita para o Filho de Deus revestir-se da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em sua inocência no Éden. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. Daria para fazer uma inferência de que, nesta passagem, Ellen White suporia que a natureza de Jesus poderia ter origem pecaminosa. Frise-se, eu não estou dizendo que a doutrina adventista diz isso. O que eu estou dizendo é que, no limite, daria para compreender com base nisso. Por quê? Porque a natureza de Cristo seria como filho de Adão. Só que tem um grande ponto nisso tudo. A questão é, quando Adão conheceu Eva e eles tiveram Sete, seu filho não era mais apenas imagem e semelhança de Deus, era também imagem e semelhança de Adão. Veja-se Gênesis 5:3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Foi daí, Adão passou a transmitir o pecado. Então, os filhos de Adão são pecadores, assim como Adão é. Eu sou pecador, você é pecador, todos nós que somos filhos do homem não no sentido profético de Daniel, mas filhos de homem, todos nós temos a semente do pecado. É o homem quem transmite a semente do pecado, porque nós somos imagem e semelhança de Adão. Qual que é a questão? Ao dizer que Jesus teria aceitado a humanidade como qualquer filho de Adão, isso poderia pressupor, no limite, que Jesus poderia ter uma natureza pecaminosa. Detalhe, não estou dizendo que os adventistas dizem isso, mas isso, inclusive, no meio adventista gera debates teológicos. Então, por mais que possa soar absurdo, isso gera debates teológicos e é por isso que é tão relevante trazer este ponto. Porque Cristo não tem pecado. Ele nasceu sem pecado e não cometeu nenhum pecado. É o que nós vemos em 1 Pedro 2:22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Em 2ª carta aos Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E 1 João 3:5, e sabeis que ele apareceu para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Ou seja, dizer que Cristo simplesmente se humilhou para aceitar a humanidade, de fato, Cristo se esvaziou de todos os seus, de boa parte dos seus atributos divinos e se fez homem. Mas isso não o faz como filho de Adão. Ele não é filho de Adão, ele é filho de Deus. Ele nasceu como filho do homem, até para que fosse cumprida a profecia de Daniel. Ele nasceu como filho do homem, mas ele não é filho do homem. Ele é filho de Deus. E é justamente por conta disso que é tão perigoso compreender que ele seria como qualquer filho de Adão. Porque, por conta da hereditariedade, como é dito no ensino de Ellen White, porque ele, como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade, isso poderia, ao fim e ao cabo, levar à compreensão de que Jesus teria pecado. Não que ele teria cometido o pecado, mas que ele cometeria o pecado original. E isso é muito perigoso, porque Cristo não tem pecado algum. Então, é justamente por isso que essa doutrina também deve ser rechaçada. E o nosso 11º ponto que nós vamos analisar é o sono da alma. Os adventistas compreendem que existe um estado de inconsciência dos mortos e que todos os mortos estão dormindo e vão permanecer assim até a ressurreição. É o que nós vemos no livro Nisto Cremos, 2008, crença número 26, página 445.
O estado do homem na morte é de inconsciência. Todas as pessoas, boas ou más, permanecem no túmulo desde a morte até a ressurreição. Contudo, essa doutrina não está em conformidade com as Sagradas Escrituras. Primeiro porque, se formos analisar, Jesus utilizou como uma das parábolas o rico e o Lázaro, mostrando que eles haviam morrido e eles havia uma interação. Então, de fato, havia vida efetiva. Não havia meramente sono profundo. Este é o primeiro grande ponto. Mas o mais importante é Lucas 23, 43, em que Jesus na cruz disse ao ladrão na cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu sei, antes que os adventistas queiram criticar esta passagem, eu sei que o pastor Rodrigo Silva tem uma tese de doutorado que fala justamente que este texto diria, em verdade, Jesus disse hoje, que a passagem seria: e disse hoje Jesus, em verdade te digo que estarás comigo no paraíso. Essa é a interpretação do Rodrigo Silva e dos Adventistas. Mas eu não vejo dessa forma, porque o autor do Evangelho de Lucas, que é Lucas, mencionou diversas vezes, diversas passagens, com Cristo fazendo a sua aposição, fazendo a sua, proferindo o seu posicionamento, começando com em verdade. E em nenhuma vez Cristo disse, hoje eu te digo. Então, o mais lógico, por qual razão Lucas, nessa passagem específica, ia trazer uma forma gramatical distinta e diferente de todas as outras que ele próprio utilizou enquanto escrevia o texto. Então, não me parece ser a melhor interpretação. A melhor interpretação para mim é: e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E isso corrobora, inclusive, a parábola de Jesus, que fala do rico e Lázaro. Então, por essa razão, neste ponto também, eu não compreendo como correta a doutrina do sono da alma. Pois bem, nós passamos por todos os nossos 29, perdoem, pelos nossos 11 pontos de doutrina adventista, e é justamente por não crer nesses 11 pontos que eu mencionei, é por isso que eu não sou adventista, e é por essa razão que eu fico exclusivamente com a Bíblia Sagrada, que é a minha única regra de fé e prática. Se você ficou até aqui e se você discorda, discorde com educação, mas escreva aqui no comentário. Eu vou ter o maior prazer de conversar com você e debater todos os pontos que você quiser. Se você concorda, também escreva aqui no comentário. Vai ser um grande prazer poder conversar com você que concorda com este vídeo. E se você gostou, deixe o seu joinha, deixe o seu like. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com quem precise ouvir um pouco sobre essas questões inerentes ao Adventismo. E se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal, clique no sininho para ativar as notificações. Vai ser muito bom ter você aqui comigo nos próximos vídeos. E foi um prazer estar aqui com vocês até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo, isso claro, se Jesus não voltar antes. Que Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. Amém.